aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Versões de Escrita. E hoje para falar um pouquinho sobre o meu último livro, o último que eu lancei recentemente, chamado Dia de Prova e Outros Contos Adolescentes. Gurizada, esse textinho aqui, né, ele veio para ser bem especial, tá? Por quê? Porque na verdade, a construção dele, como eu já comentei no vídeo sobre o Dia de Prova, né, aliás, desculpem, sobre os lados do sonho, ela veio, né, no mesmo momento em que eu ia produzir esse outro livro. Então eu tinha uma coletânea de textos, né, de infantos juvenis e tinha uma coletânea de textos adultos. Só que à época faltava, então, material para composição desses textos infantos juvenis, ou desse livro infanto juvenil. O que eu fiz? Né? Eu tinha já alguns textos prontos, né? Eu tinha o Dia de Prova, tinha o Asas da Realidade, né? Tinha o Crepúsculo, tinha outros materiais desse tipo. O Crepúsculo, inclusive, fiz um videozinho falando sobre ele aí algum tempo atrás já, né? Que ele já fez parte do Confissões, mas daí eu dei uma reolhada nele, uma reobservada, e vi que caberia para esse público infanto-juvenil, né? Até porque a história, né, que envolve basicamente dois adolescentes, um que está na faculdade, outro que está, né, já tinha terminado o colégio e quer ingressar numa faculdade, eles passam a viver uma relação em função de aulas particulares, né? Aulas particulares que, na verdade, né, ocorrem em função de os dois serem bem amigos já de outros tempos, né? Eles vão desenvolvendo essa amizade no decorrer dessas aulas. E aí, né, eu pensei que caberia então colocar nesse livro. Isso me fez dar uma olhada de novo ali no Confissões e ver algumas histórias que eu pudesse adaptar para o universo escolar, né, para tentar transformar então aquelas histórias que eram para contar um pouquinho sobre o processo de formação do escritor, né, em um material que enfim, pudesse, né, ser revertido para esse público. E aí aconteceu o seguinte, já teve mais dois textos que eu acabei tirando do Confissões e colocando aqui. Tá? Dois textos, na verdade, que eu vou deixar aí por alto, para que a pessoa descubra, quem sabe, caso ela tenha Confissões em casa, né? Para ver que a gente fez algumas adaptações, né? Colocando no universo de um estudante, de uma criança ou de um adolescente, a história que estava sendo elaborada. E aí, né, com esses textos, né, que eu já tinha, e alguns que eu já tinha feito recentemente, eu tinha mandado um texto para participar de uma coletânea da Metamorfose, uma vez que foi o Contos de Mochila, que eu gostei muito de ter escrito, né, que foi o Palavras e Funções, e eu achei que poderia colocar nesse livro, né? A gente teve também, né, alguns outros textos que foram, né, lançados, né, com coletâneas aí, né, nessas antologias que eu participei, como ali de Santa Catarina, na Conexão Brasil 2019, né, e enfim, né, outros materiais que puderam aparecer. E a gente compôs então, né, com textos inéditos, né, com textos novos, obviamente, metade dos textos que estão aí, mais da metade, aliás, que estão no Dia de Prova, eles nunca tinham aparecido nenhuma publicação, né, então resolvi, bom, vamos colocar nesse livro para fazer então acontecer essa situação do Dia de Prova. No Dia de Prova são 3, 6, 9, 12, 14 textos, tá, que compõem o livro, e são 14 textos, assim, que são mais desenvolvidos até em matéria de páginas, né, que os textos dos Lados do Sonho. Mas como ele tem uma visão voltada para o público infanto-juvenil, então está para a realidade de leitura dessas pessoas, né? Então, em tese, assim, quando eu pensei no livro, eu pensei nos meus leitores ali, dos meus alunos, principalmente, né, dos 12, 13, 14 anos, né? E para os adolescentes maiores também, né? Então, eu acho que seria tranquilamente bem lido também pelo público do ensino médio, né? Mas pensar mesmo, eu quis ilustrar um pouco nesses menores, assim, na etapa final do ensino fundamental. E aí, né, por conta disso, eu acabei agregando várias histórias que têm a ver com esse universo de escola, basicamente, né? Então, né, histórias que acontecem no recreio, né, enfim, né, de uma escola qualquer, durante uma entrega de trabalhos, né, ou na relação criada entre dois personagens, cujo professor é quem escuta, né, a história desses dois. E isso, na verdade, né, e aí que está interessante, talvez, desse livro, é que tem várias dessas histórias que elas foram baseadas em coisas que realmente aconteceram. Né? Enquanto, por exemplo, nos Lados do Sonho, eu estava tentando criar reflexões a partir de situações específicas, né, para a gente poder
vivenciar na prática. Aqui no Dia de Prova e outros contos adolescentes, né, eu peguei questões que eu já tinha observado, que eu tinha vivenciado de certa forma, né, e fiz uma reelaboração em cima delas, né, comecei a recriar algumas situações para poder mostrar um pouquinho da realidade, né, da escola, da realidade da vivência desses adolescentes, né, de como eles se percebem, né, frente a algumas situações que enfim, né, já viveram, já tiveram por aí. E o que ficou muito legal nessa história toda é que o texto, né, ele me parece muito condizente assim com a realidade do estudante, do aluno, pelo menos, né, dessas criaturas com as quais eu convivo diariamente, né, em escola e colégios, enfim, para tentar ilustrar um pouquinho dessa realidade. E eu acho que nesse ponto o livro ficou bem legal, né? Ficou bem justo, digamos, né? Tentando mostrar um pouco do que é essas vivências, né, do adolescente. Como a gente está nessa época de pandemia, né, a gente não teve um momento para fazer o lançamento e não sei se nós teremos, né, futuramente. A gente precisa ver algumas condições aí mais adiante para tentar poder botar o livro, né, em circulação, porque eu resolvi com essa publicação voltar ao meu modelo de me autopublicar, né, fazer todo o investimento no material e poder, né, enfim, fazer o lançamento de forma individual, sem envolvimento da editora necessariamente, né, sem envolvimento de ninguém, porque os custos, né, como eu já falei, eles são elevados, né, eles podem ser muito elevados quando a gente está envolvido em outros processos e a gente tem que tentar trabalhar em cima de possibilidades que fomentem a publicação. Então, como eu tinha menos grana dessa vez para poder fazer este lançamento, então eu resolvi que eu ia fazer o investimento de uma maneira mais leve, digamos, né? Claro, né, que as mesmas pessoas que trabalham comigo, né, normalmente em matéria individual, fizeram o mesmo, né? Então, né, a minha diagramadora, né, voltou a ser a Camila, continuei, né, montando com ela esse material, né? A gráfica, né, eu fiz durante alguns anos, né, com a Print Store, e dessa vez eu voltei a fazer com a Ideográfica, outra gráfica muito qualificada que a gente tem aqui em Porto Alegre, né, com a qual eu já tinha publicado os meus 2 primeiros livros, né, o Fim de Alice e o Confissões. Então, tudo isso para baratear um pouco o custo, mas também para poder fazer o livro circular, poder fazer o livro assim envolver com outros, enfim, né, com outras possibilidades de publicação. Então, né, o material ficou bem legal nesse sentido, né, eu gostei bastante do resultado final, né, deu uma canseira, principalmente para a diagramação, né, tadinha da Camila, né, teve que ir e voltar com esse material várias vezes em função das disposições que a imagem ficava na gráfica, né, ela toda hora estava deslocando de um lado para o outro, né, a centralização do texto, então, mas fora isso, ficou tudo certo, tudo resolvido direitinho, né, e aí o material ficou pronto, né, felizmente. Esse material, então, o que eu estou fazendo? Eu estou vendendo ele pela internet, né? Então, quem já acessou meu site já viu, né, que tem lá um link, inclusive, para poder pegar diretamente esse material. E pode, naturalmente, né, se quiser, tiver vontade, vai lá, faça a compra pelo PagSeguro, né, que é bem tranquilo. E aí recebe o livro em casa ainda por cima, tá? Como o frete é gratuito, seja enviado por mim ou seja enviado pelos correios, ele vai chegar na tua residência de qualquer forma. Então, se alguém tiver interesse, pode ir lá, acessa ali o sitezinho direitinho, dá uma olhadinha lá, vou deixar o link na descrição, e aí tu pode fazer depois acessar esse material para tentar adquirir, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Esse livro, principalmente, eu preparei para esse público adolescente e também para entrar um pouquinho mais a fundo, né? Nos programas de leitura que nós temos aqui em Porto Alegre e no estado, tá? Dos quais eu vou falar num outro vídeo que eu participo desde 2017, certo? Então, por hoje é só, pessoal. No próximo vídeo a gente conversa um pouquinho mais sobre versões de escrita. Um abraço a todos e até a próxima.